Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Podem sentar. No mundo cristão, muito se fala de conversão, mas nem todos que falam sobre conversão são verdadeiramente convertidos. Até porque muitas vezes não entendem o alcance disso, podem até estar na igreja, podem participar de muitos movimentos, mas nunca verdadeiramente experimentaram um novo nascimento, uma vida nova, nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor, nunca mudaram de rumo, nunca mudaram de direção, nunca compreenderam aquilo que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nunca viveram uma experiência transcendental, uma experiência milagrosa de trocar um coração de pedra por um coração de carne. Nunca se deixaram guiar pelo Espírito Santo ao ponto de entender que Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E essa é uma marca registrada de todos aqueles que são convertidos. Pelo contrário, alguns acham que conversão é mudar de religião. E mudar de religião não vale absolutamente nada por si só. Outros acham que conversão é mudar de denominação. Também não é conversão, se for apenas uma mudança de denominação. Alguns acham que conversão seja incorporar um monte de regras. Não faço isso, não faço aquilo, não bebo isso, não bebo aquilo, não me visto assim, me visto assado. É incorporar um monte de trejeitos religiosos. E conversão não é nada disso. Eu sempre conto a história que eu já ouvi do arcebispo um dia, que havia um deputado estadual aqui em Pernambuco, e eu vou me limitar a dizer isso, que ele se dizia da bancada evangélica e convertido, cristão, e as pessoas perguntavam sempre a ele: fulano, como é que as pessoas aqui lhe conhecem como convertido? Ele sabe por quê? Porque toda vez que tem uma festa aqui na Assembleia, ninguém me vê bebendo, nem ninguém me vê fumando. É muito pouco, né? Hitler não fumava, não bebia, era vegetariano, gostava de cachorro, gostava de criança, e foi Hitler para a humanidade. Então, incorporar um monte de regras e de trejeitos religiosos não significa conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira gera sinais na vida de alguém que foi transformado, que foi tocado pelo Espírito Santo. Essa pessoa tem que dar frutos.
A conversão real gera algumas consequências na nossa vida, gera mudanças, gera alguns resultados que devem ser esperados. Por exemplo, alguém que é convertido verdadeiramente terá uma concepção de conseguir responder às perguntas existenciais do tipo: de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Quem é convertido sabe que não é fruto de um macaco, nem de um chimpanzé, nem de uma explosão cósmica, mas sabe que veio como obra-prima da criação de Deus, como o melhor que Deus já fez, é sua própria imagem e semelhança. Quem é convertido não tem dúvida para onde vai, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Então, ou você vai viver a vida inteira, a eternidade, ao lado de Deus, ou você vai viver longe de Deus. E o convertido sabe que vai viver ao lado de Deus eternamente. E a terceira, mais difícil das perguntas, também ajuda a ser respondida quando alguém é convertido. Para que eu existo? Qual é o sentido de eu estar aqui nesse mundo? Por que eu estou peregrinando aqui? E sabe qual é o sentido da nossa vida? E só um convertido pode compreender isso. É glorificar a Deus. Eu e você existimos para glorificar a Deus. E há várias maneiras de se glorificar a Deus. Mas a principal delas é obedecer a Deus. Porque até nós descobrirmos o sentido verdadeiro da vida, de por que nós existimos, a nossa vida é feia, é vazia, ela não tem foco. Nosso coração tem uma forma que tem exatamente o tamanho de Deus e que ele só será preenchido um dia que Deus toma conta desse lugar. Isso é descobrir o sentido da vida. E tem muita gente por aí que ainda não descobriu o sentido da vida. Aliás, conta-se a história que 2 homens se encontraram numa ponte. Era uma ponte alta, tipo aquela ponte da amizade que liga lá o Brasil ao Paraguai. E os 2 não eram convertidos, os 2 não eram cristãos. Mas de um lado estava um homem querendo se jogar da ponte, um suicida, e do outro, um policial. E o policial não podia se aproximar, porque aquele homem que ia se jogar da ponte disse assim: se você se aproximar, eu me jogo. Até que o policial fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte: você quer se jogar da ponte, eu quero que você não se jogue da ponte. Você me dá 10 minutos para eu ouvir por que você quer se jogar da ponte. Depois você me ouve 10 minutos. E aí você faz o que você quiser. Está combinado? 10 minutos. Você vai me dizer por que você quer se jogar da ponte. E eu vou ter 10 minutos para convencer você a não se jogar da ponte. E depois de 20 minutos, os 2 se abraçaram. E os 2
se jogaram da ponte. Nenhum deles tinha compreendido o sentido da vida, a razão de viver. A vida só terá um sentido pleno se a gente compreender isso, de que nós vivemos esse mundo para glorificar a Deus. E Paulo, nessa carta que ele escreveu aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico do Novo Testamento, ele afirma que alguém convertido é alguém que tem relacionamentos transformados, seja com Deus, seja com você mesmo, seja com o seu próximo, porque alguém que é convertido precisa ter o que eu chamo de uma autoestima sadia. E sabe o que é você ter uma autoestima sadia? É você não ser soberbo, mas também não viver com a autoestima lá embaixo, olhando para o chão, contemplando o umbigo. É você dizer assim: eu sou o que sou, porque Deus, na sua graça, permitiu. Pronto. Isso é ter uma autoestima sadia. Esse é um relacionamento sadio de você com você mesmo, diante da conversão. Diante dos outros, você precisa também demonstrar sinais de conversão através do amor, da compaixão, da misericórdia. Até amar os inimigos. A Madre Teresa de Calcutá disse certa vez que ela amava os que ela gostava porque esses mereciam. Mas ela amava o que ela não gostava, ou que não gostavam dela, porque esses precisavam. Quem é convertido de verdade tem que mudar os seus relacionamentos com Deus, com você mesmo e com o próximo. E nesse texto que nós acabamos de ler, nesses 2 versículos que nós vamos dissecar essa noite, Paulo nos exorta a algumas condutas que nós devemos ter e que são consequências de uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, o texto diz assim: rogo-vos, pois, que pela compaixão de Deus apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Rogar aqui é muito mais do que fazer uma súplica. Rogar aqui é uma ordenança, é um elemento de conexão. Ora, eu rogo pela compaixão de Deus, ou seja, por aquilo que Deus fez por você, que em contraprestação você apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferta essa que é uma oferta de entrega, de pertencimento, de alguém que quer que o Senhor habite no seu coração sem volta. Isso é entregar-se ao Senhor, é querer que o Senhor habite o seu coração sem volta, é querer que o Senhor faça morada lá. Não é apenas querer que o Senhor passe uma noite, mas é que more, que habite, que faça morada. Olha, durante a minha vida eu já viajei muito. Eu passei 25 anos viajando quase todo mês, porque eu tinha obrigações profissionais que me faziam isso. E eu dormia
em muitos lugares diferentes, em hotéis diferentes, em cidades diferentes. E por mais confortável que fosse a cama, o hotel, o bom mesmo era voltar. O bom mesmo era a minha cama, era o meu quarto, era a minha casa. Deus não quer estar com você para uma noite, para um domingo. Deus quer fazer morada no seu coração. E quando Paulo diz assim, apresentai os vossos corpos, entregue o seu corpo, deixe o Senhor fazer morada nele. Ele foi contra um pensamento grego da época, porque embora Roma dominasse toda a região, a cultura vinha da Grécia, e os gregos acreditavam que o corpo era algo ruim, era algo que escravizava o homem vivia preso dentro dessa prisão chamada corpo, e em consequência disso, começavam a surgir teorias perigosas, do tipo, bom, se o corpo não presta, se ele não presta, se ele escraviza, vamos sacrificá-lo. Quando o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente, completo, absoluto e eterno. Mas haviam outros que diziam assim, bom, já que o corpo escraviza, já que o corpo não serve, é prisão, vamos fazer dele o que a gente quer. E aí veio toda aquela libertinagem que a gente conhece historicamente. E diante dessas duas teorias, vem o apóstolo Paulo e diz assim, ofereça seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, deixe o Senhor fazer habitação no seu corpo. Vem o apóstolo Paulo diante disso e diz, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. O teu corpo foi separado. Por isso é que o nosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável, em gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. E você, se prestar atenção na Eucaristia, todos os domingos nós dizemos aqui, Senhor, nós te apresentamos a oferta viva de nós mesmos. É um sacrifício voluntário, deliberado, é uma resposta à gratidão, de gratidão àquilo que Cristo fez por nós. E o texto continua dizendo, porque esse é o vosso culto racional. Aí eu quero fazer um parêntese, porque quando a gente fala em culto racional, muitas pessoas entendem erradamente, achando que culto racional é um culto que só tem razão. E não é isso que o texto nos quer dizer. Racional aqui quer dizer culto lógico, completo, integral. É um culto que tem que ter razão, mas que tem que ter emoção, mas que tem que ter vontade. Não é no sentido de você fazer apenas um ato litúrgico. Você recebe a mensagem pela mente, mas isso vai mexer com o seu interior, com o seu coração, e isso vai lhe dar vontade de fazer
Isso é culto racional, é culto completo, é culto inteiro, é culto lógico, que envolve mente, mas que envolve coração, que envolve sentimento. Não há como a gente não se emocionar diante do amor constrangedor de Deus, gente. Por mais que nós tenhamos que seguir uma liturgia, mas o amor de Deus constrange. O amor de Deus toca no nosso coração. O amor de Deus nos faz derramar lágrimas. Agora, outra coisa é emocionalismo. Emocionalismo é aquela coisa rasa, teatral, performática. E não é isso que a Bíblia está falando. Há muita gente por aí que diz assim: aquele culto só foi ungido se eu sentir um friozinho na barriga, se a minha espinha tremer. Eu me lembro outro dia que eu fiz um culto aqui e, numa autocrítica, eu acho que eu fui muito duro naquilo que eu disse, porque eu repreendi algumas coisas diante da autoridade da palavra de Deus. Havia um motivo para isso. E eu digo, ninguém deve ter sentido aquele friozinho na barriga. E, para minha surpresa, no outro dia, minha mulher encontra uma senhora no cabeleireiro que ela nunca tinha visto. Disse assim: você é a mulher do pastor Paulo? Eu disse, sim. Pois diga a ele que aquela mensagem que ele colocou ontem tocou meu coração e corrigiu meus caminhos. A gente não pode viver em função daquilo que a gente sente. A gente tem que viver em função daquilo que a gente crê. Um pastor amigo meu foi pregar em São Paulo. E ele ia para a porta no final. E veio uma senhora e disse assim: olha, pastor, o seu culto foi muito ruim. O seu sermão foi muito ruim. E ele era visitante, ele botou a mão na cabeça. Desculpa, eu não queria fazer isso. Aí veio o pastor local, todo envergonhado, e disse assim: olha, desculpa, mas ela é meio tantã. Ela só diz o que os outros estão dizendo por aí. Devemos apresentar o nosso corpo como convertidos que somos, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus em todo lugar onde nós estivermos. Mas, em segundo lugar, o texto segue dizendo assim: não sede conformados com esse mundo. E esse termo, não sede conformados, na língua grega original do texto, ele tem o sentido de esquema, de algo que muda de forma, de algo que se adapta. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: olhe, não se adapta ao modelo do mundo. A gente vive numa sociedade pervertida, que inverte os valores, que dá ao absoluto um lugar relativo, que relativiza o mal, que subestima o pecado, que chama doce de amargo e amargo de doce. E que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não ponha o seu pé na forma desse mundo que se rende a uma elasticidade moral impressionante, que você não coloque sua vida num esquema que desconstrói e rejeita os valores de Deus, porque há coisas na vida que são imutáveis,
E é por isso que a Bíblia não se curva à cultura, é por isso que cultura nenhuma nesse mundo vai legitimar a Bíblia, é por isso que seus princípios são eternos. É por isso que você não precisa dar à Bíblia uma nova leitura, nem um novo sentido, nem um novo significado, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Um convertido de verdade deve ser um inconformado com esse mundo, com os valores desse mundo, com a ética desse mundo, com os princípios que esse mundo tenta impor como verdade aos nossos corações. Mas em terceiro e último lugar, completando o que Paulo está dizendo aos romanos, se você deve entregar o seu corpo como oferta viva em gratidão a Deus, deixar que Ele more no seu coração, se você deve ser inconformado com esse mundo do jeito que ele é, por outro lado, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformado, na língua grega, vem de morfê, forma, algo que não muda, algo que é imutável, que tem forma definida, porque da mesma forma como Deus foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã, a sua palavra também é eterna. Não dá para a gente estar esticando para se adaptar à realidade que a gente quer, para se adaptar à vontade daquilo que a gente acha que é certo. Ela é palavra de Deus e pronto. Pronto. E eu e você conhecemos muita gente que passa a vida inteira tentando se adaptar, se moldar aos padrões desse mundo. E eu quero dizer a você que os princípios divinos vão criando no convertido uma referência absoluta, perfeita, eterna, e a sua mente vai se transformando para que cada dia você seja mais parecido com Cristo, para que você vá formando em você o caráter dele, para que ele cresça e você diminua. Mas antes sejam transformados, ao invés de conformados com as estruturas desse mundo. Olha aqui para mim. O convertido descobre que o verdadeiro sentido da vida é glorificar a Deus. O verdadeiro convertido apresenta seu corpo como um sacrifício vivo, perfeito e agradável em todo o tempo, como forma de obedecer e de glorificar ao nosso Deus. O convertido é aquele que não se conforma com esse esquema mundano de inversão de valores, de relativação de princípios. O convertido é transformado pela ação do Espírito Santo para ser sal e luz nesse mundo. E como fruto dessa entrega, dessa inconformidade, dessa transformação, nós vamos nos transformando. E aí sim, as cortinas do céu vão se abrindo. E você vai descobrindo a perfeita, boa
e agradável vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus para nós, que é sempre melhor do que a nossa, ela é resultado, ela é consequência e não causa. Eu me entrego, eu convido Deus para morar. Eu não me conformo com os valores do mundo. Eu transformo esse mundo de trevas em luz. E como consequência, o céu se abre para mim. E eu vou descobrir para minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você já teve uma experiência verdadeira de conversão. Se não teve, esse é o momento de dizer: Senhor, eu achei que eu era convertido, mas eu ainda não te convidei para habitar no meu coração. Eu ainda não sou alguém inconformado com esse mundo. Eu não sou ainda a expressão da transformação. Dos valores mundanos em valores eternos. Mas faz esse milagre em mim hoje. Eu quero me consagrar a Ti todos os dias. Eu quero Te convidar para fazer habitação na minha vida. Eu quero dizer não a tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. E eu quero ser instrumento. Um vaso novo nas mãos de um oleiro. Eu quero ser instrumento de transformação. Para que, como resultado disso tudo, a Tua boa, perfeita e agradável vontade se manifeste em mim. Amém, amém e amém.